Paz do Senhor para os irmãos. Agradecer também ao pastor Vicente pelo convite, pela minha receptividade, um pastor de envergadura, um homem de Deus. E é sempre bom estar ao lado de homens de Deus no quesito que se refere ao que Tiago diz: estai prontos para ouvir e tardios para falar. Diante do pastor Vicente, nós estamos prontos para ouvir e tardios para falar. Talvez numa expressão chique, eu poderia dizer ao pastor Vicente em grego: didáscalo, meu mestre. Nós aprendemos bastante com ele, também temos um carinho, um vínculo, desde o momento que o conhecemos, a sua esposa. Muito obrigado pela recepção. Minha esposa e eu já estamos nos sentindo de alguma maneira em casa. Essa juventude é muito abençoada, muito atenta. Escola Bíblica Dominical, no retiro, a gente percebe que é aquilo que a irmã acabou de dizer aqui: estão sedentos, querem mais de Deus. Quantos aqui querem mais de Deus? Amém. Quantos aqui ainda estão inconformados? Amém. Portanto, abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Todos acharam? Fiquem em pé, por favor. Vamos ler juntos em alto e bom som. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve a sua cabeça, Senhor. Estamos diante de sua presença essa noite. Testificamos as maravilhas que o Senhor fez em ambos os retiros. E estamos nessa noite em um fechamento. Queremos ouvi-lo, Pai. Viemos aqui com os nossos corações palpitando, desejosos de ouvir a sua palavra. Queremos sair daqui melhores do que entramos. Queremos sair daqui transformados. Embora passemos aí alguns momentos no retiro, momentos maravilhosos, que desfrutamos da sua maravilhosa presença, nos deleitamos no seu carinho, no seu amor, nos chegamos à sala do trono e beijamos a tua face e lhe dissemos de alguma maneira: Pai, eu te amo. Glória a Deus. E essa noite nós queremos ouvi-lo, ó Deus, porque ainda nós estamos inconformados. Nós estamos inconformados com o namoro mundano. Nós estamos inconformados com as informações que a mídia está transmitindo como informações corretas. Nós estamos inconformados, Pai, com os valores da pós-modernidade, porque a nossa marca distintiva, Senhor, é a santidade. Mas em contrapartida, nós somos seres humanos falhos, recheados de defeitos, imperfeitos, meu Pai. Mas a todo momento nós dissemos ou estamos dizendo: queremos acertar. Senhor, nos ajude por meio de sua graça. A juventude esta noite se apresenta ao Senhor. Aqui, Pai, estão os futuros pastores, os futuros missionários, as futuras cantoras, Pai, os futuros obreiros de sua casa, os futuros professores de escola bíblica dominical. Mas estamos na sua presença e queremos ouvi-lo, Senhor. Fale conosco. Eu me coloco diante da sua presença como um instrumento para essa comunidade. Eu reconheço a minha limitação epistemológica diante do texto. Portanto, Pai, abre os meus olhos espirituais para que eu possa vislumbrar as informações nas entrelinhas desse texto. E dê graça ao iniciar, direção a progredir e perfeição a concluir, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Tome o seu assento, por favor.
Bom, meus irmãos, pela manhã nós fizemos a exposição desse texto. Infelizmente, não são todos que estão aqui que estiveram ali. Então, por favor, Jota, nessa introdução eu quero somente pontuar algumas coisas nesse texto, para eu depois citar pelo menos duas atitudes de um cristão inconformado com o mundo, inconformado com esse século. Quando Paulo escreve esse texto aos Romanos, a melhor tradução seria: e não vos conformeis a este mundo. Outras traduções utilizam: e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo aos cristãos em Roma que nós não podemos nos amoldar conforme os padrões mundanos, porque os valores que o mundo, desde aquela época, tem como corretos, são valores díspares da Bíblia Sagrada, isto é, são valores que estão em desacordo com a palavra de Deus. Portanto, eu não posso me moldar segundo os padrões do mundo. Como eu citei pela manhã, um filósofo do século XVI, ele disse que o homem é produto do meio, isto é, as informações que ele recebe, ele vai reproduzir no seu modo de viver de alguma maneira. A Bíblia diz que não, o cristão é produto, ou ele se molda segundo a imagem de Cristo. Bom, se Paulo diz por um lado que nós não podemos nos conformar, nos amoldar conforme os padrões mundanos, ou os padrões do mundo, ele diz que nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação, ou nos transformar pela renovação da nossa mente. Essa transformação ocorre pelos meios de desenvolvimento espiritual: meditação da palavra de Deus, estudo das Escrituras, oração, jejum, santificação. Esses meios ou esses elementos nos dão condições de colocarmos em prática isso que Paulo diz: a renovação da nossa mente. E ele prossegue no texto dizendo que o mundo, ou melhor, somente um adendo aqui, quando Paulo utiliza o termo mundo no grego, ele não utiliza o termo cosmos, que se refere ao mundo físico, ao mundo, à humanidade. Ele está se referindo aqui à era, ao século, aos valores do momento presente. Portanto, ele utiliza o termo aioni, que significa era, época, e está implícito os valores que esse momento solidifica como valores corretos, isto é, acaba ensinando de alguma maneira que esses valores devem ser seguidos pela sociedade. Mas tem um objetivo no texto paulino, e esse objetivo, ele é um objetivo triádico, isto é, se eu faço de alguma maneira essa transformação, é porque se tem um objetivo, e esse objetivo está sustentado em 3 pontos: para que experimenteis a vontade de Deus. Ele qualifica a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita. Ele utiliza termos, adjetivos, que nós utilizamos para qualificar algumas coisas que nós gostamos. Uma coisa agradável, palatável, alguma coisa boa, gostosa. E por fim, a perfeita vontade de Deus. A guisa de introdução é importante dizer e destacar, deixar bastante frisado, que nós vamos desfrutar da perfeita vontade de Deus somente se entrarmos em um processo de transformação. E esse processo de transformação pressupõe a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e sem a qual? Portanto, a espinha dorsal da vida cristã, o que mantém a vida cristã em pé, ereta, é a santificação. E eu disse
que a santificação não está na dimensão do perfeito. Quando nós pensamos em santo ou em santificação, nos vem à mente a imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que não tem defeito, etc. Não, a santificação está na dimensão do erro, da falha, do pecado. Por quê? Somente eu errando, eu vou ter consciência das minhas limitações e, portanto, vou rogar a Deus que me perdoe. E esse pedido, com esse pedido, você abre caminho para o processo de santificação. 1 de Pedro, ele vai dizer: sede santos, porque o Senhor é santo. A igreja não é um museu de santos, de maneira nenhuma. É um hospital de pecadores, de pessoas enfermas, que estão em um processo de santificação. Por dizer que nós somos falhos, isso não justifica os nossos erros. Isso precisa criar uma consciência da santificação. Isso precisa criar a consciência de uma pessoa inconformada com o pecado. Nós estamos precisando nessa época, nessa era, de cristãos inconformados com o pecado. De cristãos que não tentam justificar ou criar subterfúgios para pecar ou viver uma vida de pecado. E a todo instante essa pessoa está pedindo perdão a Deus pelos mesmos erros, pelos mesmos pecados. Não se esqueça, Deus é amor, mas é justiça também. E o pecado, ele é perdoado, evidentemente, mas as consequências virão. Bom, se diz que nós somos inconformados com o namoro mundano, se diz que nós somos inconformados com as informações da mídia, se diz que nós somos inconformados com os valores da pós-modernidade, a pergunta essa noite é: qual deve ser a minha postura pós-retiro? Porque normalmente o retiro é um ambiente muito gostoso, é um ambiente favorável, é um ambiente gostoso de pregar, as pessoas estão concentradas, é um ambiente gostoso de dar palestra e ensinar, porque as pessoas estão ali querendo abraçar a Deus, querendo beijar a Deus, querendo chegar à sala do trono e se prostrar diante de Deus e gritar: eu te amo. Mas o que ficará após o retiro? Quais são as minhas atitudes que vão evidenciar de alguma maneira que ainda eu estou inconformado com tudo que o mundo diz que é correto, mas a Bíblia diz que é incorreto? Vejamos, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, 3º capítulo, os primeiros 3 versículos. Eu leio primeiro, os irmãos o segundo e eu o terceiro. Paulo diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morrestes, estáis mortos, e a vossa vida agora, depois da ressurreição com Cristo, em um processo de busca, em um processo de pensamento, ela está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos aqui destacar dois termos e uma expressão. Primeiro termo, buscar. Segundo termo, pensar. E a expressão, estai mortos. Paulo
começa o seu texto com um adverbial de dúvida. Se. Ele não tem, no presente momento, a certeza de que o outro ressuscitou, de que os colossenses estão, de alguma maneira, dando evidência da sua ressurreição com Cristo. E, portanto, ele diz: se, por acaso, ressuscitastes com Cristo, a ressurreição está em duas dimensões: atitudinal, de procedência, e intelectual, de pensamento. Aqui são as duas características de pessoas inconformadas com o mundo, inconformadas com o pecado. Pessoas inconformadas, elas estão em um processo de busca contínua da presença de Deus, e os seus pensamentos são pensamentos de questões espirituais. Não na igreja, mas no seu cotidiano. Ele está sozinho, ele está longe dos irmãos, ele não está na coletividade, ele está na individualidade. Agora é o seu eu para com tu, esse tu é Deus. E é um processo de busca e de pensamento. Buscar as coisas do alto significa colocar as prioridades do céu em sua vida. É como se eu me transferisse de alguma maneira da dimensão terráquea, física, para a dimensão celestial, espiritual. Tanto o termo buscar quanto pensar são imperativos presentes. É uma ordenança. Ele não está abrindo campo para a opção. Ele está ordenando, isto é, vocês devem seguir esses mandamentos para que tenham saúde espiritual. O que está assolando muitas pessoas na contemporaneidade é a consciência. Justamente pelas informações que a mídia está transmitindo e pelos programas televisivos que deixam a consciência, o campo sexual deturpado, valores relacionais deturpados. A pessoa chega na igreja, a sua mente está no sepulcro caiado. É por isso que Paulo disse com muita propriedade que nós precisamos entrar no processo de renovação da nossa mente, sobretudo na contemporaneidade. E a busca, ela não é pontual, ela é existencial e contínua. A busca não é cultica, isto é, não se refere somente ao culto. A busca é segunda, terça, quarta, quinta, no trabalho, na faculdade, em casa, no almoço, na conversa com o vizinho, etc. Essa busca é contínua, porque nós precisamos fazer valer na nossa vida aquilo que eu disse pela manhã. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se Cristo, agora vivo, não mais eu, mas se diz que Cristo vive em mim, eu preciso dar indicativos de que Cristo vive de fato em mim. Esses indicativos estão na dimensão da busca. Agostinho disse a seguinte frase: ninguém anela pela vida eterna, incorruptível e imortal, a menos que esteja cansado de sua vida temporal, corruptível e mortal. Outro autor, chamado Adam Clarke, ele disse que nós precisamos estar tão empenhados nas coisas eternas e celestiais como nós estávamos nas coisas temporais, mundanas e corruptíveis. Outro autor, William Indy, ele diz que se nós pensássemos nas coisas do mundo cerca de 16 horas por dia e 5 minutos nas coisas espirituais, o mundo, os seus valores iriam parecer 200 vezes mais reais do que Deus em nossas vidas.
Daí eu pergunto a vocês, nossa comunidade, o que nós estamos pensando? Existem pessoas que estão vivendo na terra como se a eternidade fosse aqui, sendo que a Bíblia a todo momento está dizendo: breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Estai atentos, porque Cristo voltará para buscar a sua igreja. É interessante também a questão literária do versículo de número 2. Quando Paulo utiliza o termo pensar, no grego é phroneo. Não significa esse pensamento que nós processamos a todo momento. Isto é, à medida que eu estou falando, vocês estão pensando e processando as informações que estão recebendo. O que Paulo fala nesse texto é muito mais profundo. Significa uma fixação sobre alguma coisa. E, portanto, se tratando em coisas do alto, Paulo está dizendo que nossa mente, o nosso pensamento deve estar fixado sobre as coisas que são do alto. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas essas duas dimensões, da busca e do pensamento, elas de alguma maneira sintetizam a existência humana. Por quê? O que nós mais fazemos diariamente? Pensamos e buscamos as coisas. Por que você vai trabalhar? Você está buscando alguma coisa. Por que você vai para a faculdade? Você está buscando alguma coisa. Por que você vai dormir? Você está buscando alguma coisa, o descanso. Em que você está pensando agora? O que você pensa no trabalho? Essas duas dimensões sintetizam a existência humana. O que Paulo está dizendo nesse texto, que o cristianismo é de dimensão intelectual e atitudinal. Eu devo buscar as coisas do alto, mas eu também devo pensar nelas. Mas o terceiro versículo completa a informação. E Paulo, na sua sapiência, ele fez a inversão nesse texto de informações. Por quê? Para eu pensar e buscar as coisas que são do alto, eu preciso primeiro estar morto para esse mundo. Se eu não estiver morto para esse mundo, eu não consigo buscar as coisas que são do alto. E ele diz no terceiro versículo: já morrestes no passado, estáis mortos. Porque eu só posso pensar, volto a frisar, eu só posso pensar em buscar as coisas do alto se eu estiver morto para esse mundo. Se os valores do mundo já não me agradam mais e não satisfazem os meus desejos, porque agora o meu desejo é estar na presença de Jesus. Agora o meu pensamento é Jesus. Agora a minha busca é Jesus. Eu vou para o trabalho pensando em Jesus porque eu trabalho para a glória de Deus. Eu vou para a faculdade buscando a Deus porque eu estudo para a glória de Deus. Eu vou me relacionar com o outro para a glória de Deus porque eu estou buscando a Jesus. Eu estou pensando em Jesus. Essa é a linha do cristianismo. Porque esses dois termos assambarcam todo o conjunto do cristianismo. Por exemplo, santidade. Eu só serei uma pessoa santa ou estarei em um processo de santificação se eu buscar e pensar nas coisas que são do alto. O que você está buscando? Riqueza? Para o seu conforto só? O que você está buscando? Formação acadêmica? Somente para um bom trabalho? O que você está buscando? Um casamento para a sua felicidade apenas? O que você está buscando? Apenas a projeção do seu negócio? O que você está buscando? O engrandecimento do seu eu? Em detrimento da imagem de Cristo? O que você está buscando quando você prega? O que você está buscando quando você louva? O que você está buscando na atividade eclesiástica? O engrandecimento do seu eu ou a promoção do reino dos
Aleluia. O que nós estamos buscando? Só vamos dar evidências, vamos deixar notória a nossa inconformação com este mundo e com os seus valores, se entrarmos em um processo de busca contínua e pensamento contínuo sobre as coisas do alto. Mas a contemporaneidade nos chama para buscarmos as nossas coisas. Todos os dias trabalhamos e estudamos, não para a glória de Deus, mas porque nós queremos para nós mesmos. Às vezes fazemos a obra de Deus, não para a glória de Deus, mas para a promoção do nosso eu. Nós precisamos ser inconformados, sim, mas muito mais do que ser inconformados com este mundo, é buscar o reino dos céus a todo custo, é se esforçar. O esforço que eu emprego no meu trabalho, a perfeição que eu faço as minhas atividades profissionais, o esforço que eu emprego nos estudos acadêmicos, o esforço que eu emprego para comprar um carro, uma casa, eu preciso empregá-los na obra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro as suas coisas, depois o reino de Deus. Mas buscai primeiro a promoção do seu trabalho, depois as coisas do reino de Deus. Mas buscai primeiro a sua formação. É isso? Mas buscai primeiro o reino de Deus. É isso que Paulo está tratando com os colossenses. É um estabelecimento das prioridades. Muito mais de qualquer outra coisa ou outra interpretação. O cerne do texto é estabelecimento de prioridades. Eu só busco as coisas que são do alto. Eu só penso as coisas que são do alto se eu estabelecer as prioridades de forma correta. Se eu não fizer esse estabelecimento, eu não vou buscar e pensar as coisas que são do alto. Daí eu faço uma pergunta retórica para você pensar: quais são as suas prioridades? Se você está gritando que está inconformado, quais são as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Quais serão as nossas atitudes pós-retiro? Amanhã no trabalho, amanhã na faculdade, amanhã na vizinhança, amanhã em casa. Quais serão as nossas posturas diante das divergências que nós encontramos no mundo? Deve ser a postura sintética de uma pessoa que busca e pensa as coisas que são do alto. Uma pessoa que quer uma intimidade maior com Deus. Uma pessoa que quer ser envolvida no carinho, no amor de Deus. Uma pessoa que busca um processo de santificação para se apresentar à sala do trono. É como se fosse uma imagem. Ele se entra aos pés do Senhor ou no seu colo e diz: Pai, eu te amo. Aqui está a raiz do termo grego para adoração. Proskinetes é beijar a mão. Quando Cristo diz lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele está dizendo que nós precisamos chegar diante de Deus e beijar as suas mãos. Glória a Deus! Beijar o seu rosto. Aleluia! Em um processo de santificação, de transformação da nossa mente, dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu já busquei muitas coisas na dimensão material, mas agora eu quero buscar a sua presença. Pai, eu já pensei em muitas coisas ilícitas, pecaminosas, mas agora eu quero pensar as coisas que são do alto. Pai, eu estou inconformado com este mundo. Me ajuda de alguma maneira a ser cristão. Me ajuda de alguma maneira a buscar e pensar as coisas que são referências no seu reino, em sua palavra. Oh, aleluia!
juventude na contemporaneidade, jovens que querem estar em um processo contínuo de busca e pensamento nas coisas que são do alto, jovens que querem ter um relacionamento com Deus. Sabe quem vai estar sentado aqui amanhã? Quem? São os jovens. Sabe quem vai fazer missões daqui a pouco? Quem? Os jovens. Sabe quem será o professor da escola bíblica dominical de amanhã? Os jovens. Talvez uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda e sistemática. O que será da nossa igreja daqui 10, 20 anos? O que estamos construindo em nossas vidas que vai favorecer de alguma maneira o reino de Deus? Deus tem uma chamada para a sua vida. Se diz que você está inconformado, portanto é necessário você dar evidências dessa atitude, buscar e pensar as coisas que são do alto, porque segundo o apóstolo Paulo, nós estamos mortos para este mundo. Se estamos mortos para este mundo, os seus valores, aquilo que o mundo diz que é correto, nós nem mesmo podemos ouvi-los, porque morte significa separação, isto é, estamos separados desse mundo, agora estamos unidos, coordenados, juntos com Cristo, com a sua glória, com o seu reino, com a sua palavra. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Talvez essa noite eu poderia concluir essa mensagem com uma frase: buscar e pensar as coisas que são do alto significa andar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Eu não estou falando de chegar amanhã no trabalho e falar em mistério, dar boa noite, boa tarde, quer dizer, em mistério. Eu não estou falando que você vai chegar na sua casa profetizando. Eu estou dizendo que você vai viver o evangelho na sua pureza e simplicidade. Antes de qualquer coisa no reino dos céus, antes dos dons espirituais, primeiro precisamos ser cristãos sinceros. E os dons espirituais servem para aperfeiçoamento da nossa comunidade, a expansão do reino de Deus na terra. Você está inconformado ainda? Quantos ainda estão inconformados? Portanto, dado que você está inconformado, vamos buscar a este mundo, a esta cidade, os nossos valores e por que nós estamos inconformados, por meio das nossas atitudes e de nossos pensamentos. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, estamos na sua presença. Quão maravilhoso é estar diante do Senhor. Aleluia. E contemplar a sua soberania, a sua grandeza, saber que o Senhor é criador dos céus e da terra, saber que o Senhor é o dono do ouro e da prata, saber que o Senhor dá a vida e a tira, o Senhor abre portas e as fecha, saber que tudo se resume ao Senhor, porque Tu és soberano. E nós entendemos a Tua palavra esta noite. Aplica essa palavra aos corações, nos dê condições que a sua graça e o seu caráter pedagógico e didático possa nos ensinar